Olá, pessoal, boa noite. Enquanto as pessoas vão entrando, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, né? Se a iluminação tá boa. Eu vou aqui fixar o nome da live para quem for entrando saber o que é que a gente vai discutir hoje aqui. Enquanto vocês vão entrando, vou fixar aqui o nome da live. Coronavírus, update, idosos e o atual panorama no Brasil e Estados Unidos. Isso. Então, enquanto eu aguardo o Daniel chegar, eu gostaria de falar para vocês, situar vocês no assunto, antes de a gente começar a discussão com o nosso convidado, né? Então, hoje estamos vivendo, né, um panorama, estamos vivendo uma pandemia, né, da doença do coronavírus, do novo coronavírus. Essa doença se chama Covid-19 e que vem do inglês, que significa Coronavirus Disease. Então, sabemos que essa doença ela se iniciou, né, na província de Wuhan, na província de Hubei, né, na cidade de Wuhan, na China. E ela foi descrita inicialmente no final de dezembro do ano passado, então é uma doença extremamente recente. E ela foi descrita porque foram aparecendo casos de uma pneumonia, de uma doença misteriosa, de uma pneumonia que tinha um comportamento diferente, tinha um comportamento rapidamente progressivo para a síndrome do desconforto respiratório agudo. E aí, como ela teve uma rápida propagação, uma rápida disseminação, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou essa doença como uma pandemia. Hoje já são mais de 181 países, né, acometidos por essa doença, porque vivemos num país globalizado, então ela rapidamente se disseminou. E assim os números realmente vêm assustando. Então, eu peguei agora, antes de começar a live, para dar uma atualizada sobre os números reais. Então, sabemos que hoje no mundo temos cerca de 2.600.000 casos confirmados, né, da Covid, do coronavírus, com 183 mil mortes. Isso dá uma taxa de mortalidade mundial em torno de 8,4%. Os Estados Unidos hoje é o epicentro dessa doença. Temos cerca de 842 mil casos confirmados, com cerca de 46 mil mortes, então dando uma taxa de mortalidade de 5,5%. No Brasil temos cerca de 46 mil casos confirmados, com 2.900 mortes, com uma taxa de mortalidade de 6,4%. Aqui no nosso estado de Pernambuco, temos menos casos confirmados, em torno de 2.900 casos e 260 mortes, mas uma taxa de mortalidade maior, chegando a quase 9%. Então, essa taxa de mortalidade, ela vai diferir, logicamente, pelo número de testes que você faz na população. Então, hoje, os Estados Unidos já testou mais de 4.200.000 pessoas. Por isso, ele também tem um número tão alto. Mas veja que a mortalidade dele não é baixa, em torno de 5,5%. Então, são realmente muitas mortes. E quais são as fases dessa doença, né? Como é que essa doença ela vai se comportar? O que é que hoje a gente já sabe? Veja que a doença é muito recente. Os profissionais de saúde, os cientistas, de uma forma geral, eles têm que correr muito para aprender, porque quanto antes a gente aprenda, e quanto mais a gente aprenda sobre essa doença, mais fácil a gente vai conseguir combatê-la. Então, a doença hoje a gente já sabe que ela tem 3 fases. A grande maioria, cerca de 80% dos pacientes, ela vai ter um comportamento benigno. Então, depois que você se infecta com o coronavírus,
em média de 2 a 5 dias, você começa a apresentar os sintomas, mas tem pessoas que demoram até 12 dias para apresentar algum sintoma. Os principais sintomas são tosse e febre, mas também podemos ter diarreia, coriza, cefaleia. E a maioria desses pacientes vão ter sintomas leves, né? E a doença vai ter um comportamento benigno. Entretanto, 20% das pessoas que se infectam com coronavírus, elas vão ter um comportamento mais grave. E elas vão sair desse estágio 1 da doença para os estágios 2 e o estágio 3. O estágio 2, ele é chamado de pulmonar, você vai ter um quadro de uma hiperinflamação, mas é uma hiperinflamação moderada. E o paciente vai ter um quadro de uma pneumonia, sendo que ela pode ser dividida de duas formas, né? O estágio 1A, que você não vai ter hipóxia, e o estágio 2B, que o paciente vai ter hipóxia e vai ter uma forma mais acentuada. Na forma leve, os pacientes não vão precisar de internação hospitalar, mas na forma moderada e na forma grave, que é o estágio 3, onde o paciente pode evoluir para a forma grave, que é caracterizado por uma hiperinflamação ainda mais acentuada, e não só pulmonar, mas sistêmica, e eles vão precisar de intubação. Graças a Deus, esses que evoluem para a forma grave, o estágio 3, é em torno de 5%, mas o que a gente já sabe, de acordo com os estudos observacionais, que existem algumas pessoas com alguns fatores de riscos que eles têm mais chance de evoluir para esse quadro grave, que são principalmente os pacientes que têm mais idosos, os pacientes que têm doenças cardiovasculares, diabetes ou alguma doença que deprima o seu sistema imunológico. Então, eu falei tudo isso, desse histórico, para justificar, né, e para dizer por que eu chamei Dr. Daniel Kittner. Então, nada mais pertinente do que um médico experiente como ele, que é mestre em saúde do adulto e do idoso pela Universidade Federal aqui de Pernambuco, e que agora está trabalhando, né? Já agora, assim, há algum tempo já vem trabalhando, está atuando nos Estados Unidos, no hospital, no Advent Health, em Orlando, né, na Flórida. Então, ele une as características, assim, fundamentais para a gente discutir esse tema, que é o comportamento dessa doença nos idosos, e ele nos falar desse panorama, dessa pandemia nos Estados Unidos. Então, vamos aguardar o Dr. Daniel Kittner entrar aqui para a gente começar a nossa discussão com ele. Acredito que vão ser vários aprendizados. Eu fiz um roteiro aqui para a gente ir discutindo, mas no final coloquem perguntas que a gente vai tentar responder na medida do possível. Perguntas, casos clínicos, vamos tirar as dúvidas de vocês. Então, esperar Daniel Kittner entrar para a gente introduzi-lo aqui. Olá, Simone. Olá, Daniel, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui para essa live, para essa discussão, que vai ser de muito valor aqui para nós aprendermos mais sobre essa doença. Olá, pessoal. Olá, Simone. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Simone já fez uma introdução extremamente pertinente. Vamos seguir, então, agora. O som está com algum ruído. Informação importante. O áudio está longe? Como é que está o áudio? Não sei se tem. O áudio está longe? Ainda está com uma sonoridade atrás. Tem algum ruído? Não, agora está melhorando. Ok. Não sei se é a internet aí. Aqui eu não ouço ruído. O meu áudio já está aqui no máximo. Pronto, acho que melhorou agora. Tá, o meu áudio está no máximo. Tá bom, tá ótimo. Agora eu estou lhe ouvindo bem. O pessoal está dizendo que melhorou. E aí, pessoal?
Tô vendo várias pessoas conhecidas aqui. Vamos começar o nosso debate. Então, Vamos são lá. muitas coisas que eu quero discutir com você, né, sobre os avanços terapêuticos que tivemos na última semana em relação ao tratamento, né, da Covid, quais são as melhores práticas de tratamento para os idosos, né, e o que podemos esperar da sociedade pós-Covid e muito mais. Cloroquina, tem muita coisa que eu quero lhe perguntar. Vamos lá, vamos começar. Então, acho que a primeira pergunta, eu gostaria de saber como é que você enxerga essa pandemia aí nos Estados Unidos e quais são as medidas de enfrentamento que eles estão tomando? Bom, eu não vou ser o primeiro a informar e a repetir que esse é, sem dúvida, o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. E para todos nós que estamos nesse momento discutindo o coronavírus, para todos nós é o maior desafio de nossas vidas. Isso não há nenhuma dúvida. Não há que se achar culpados. A gente termina querendo culpar alguém, ocupar um país, ocupar um grupo pelo que está acontecendo. Eu acho que, de maneira geral, todas as grandes populações, todos os países, de alguma forma, cada um deles tem a sua parcela de culpa. E não há nenhuma intenção em a gente politizar, de alguma forma, essa discussão hoje. Aqui nos Estados Unidos, e assim como no Brasil, a gente pode dizer que há várias epidemias ao mesmo tempo. Não dá para generalizar e dizer, olha, os Estados Unidos vivem uma única epidemia. Cada estado vive a sua própria epidemia, assim como no Brasil. A epidemia hoje em São Paulo, ela é diferente da epidemia que está ocorrendo provavelmente em Pernambuco. A epidemia que está ocorrendo aqui na Flórida, ela é diferente da epidemia que está acontecendo em Nova York. Então, o que a gente sabe, e eu estou vivenciando a epidemia aqui na Flórida, aqui a curva está achatando. E aí a gente se pergunta, por que a curva está achatando? E a gente sabe que está achatando. Primeiro porque aqui se testa, embora não a quantidade ideal, mas aqui tem se testado muito mais do que no Brasil. Então a gente sabe que o número de novos diagnósticos, ele já não aumenta numa quantidade tão preocupante a cada dia. No hospital em que eu trabalho, ao longo desses últimos 7 dias, praticamente o número de hospitalizados com coronavírus é o mesmo. Ou seja, o número de pessoas que está entrando e o número de pessoas que está saindo do hospital é praticamente o mesmo número. Tá? Então, acho que isso é um dado extremamente pertinente para esse momento e, por essa razão, o governador da Flórida, ele já lançou um plano de reabertura gradual ao longo das próximas semanas. De certa forma, ele vai alinhado ao plano federal. Existe um plano proposto pelo governo federal aqui nos Estados Unidos. Você já comentou que no Brasil tem aí cerca de 45 mil casos diagnosticados. Aqui nos Estados Unidos estamos chegando aí nos seus 840, 850 mil. O que chama a atenção é que os Estados Unidos eles já testaram, como você colocou, mais de 4 milhões de pessoas. O Brasil testou menos de 300 mil pessoas. E isso é muito sério. E a gente precisa estar muito atento, porque no momento em que no Brasil se começa a falar em estratégias de relaxamento do isolamento social, sem que as pessoas sejam testadas, e muito menos sem política de testagem de anticorpos em massa, e a gente depois pode falar um pouco mais sobre isso, é muito temerário falar em relaxamento de isolamento nesse momento. Então, numa visão geral, é isso que está acontecendo por aqui nesse momento. Certo, eu gostei da forma como você dividiu, que pandemia, né, a doença, né, é disseminada pelo mundo, e poderíamos dividi-las em epidemias, quer dizer, e por regiões. Então, o comportamento dela tem sido diferente nas regiões, com locais de uma transmissão assim, e de uma evolução para a forma grave enorme, e com locais com o número mais tranquilo, vamos dizer assim. E agora, o que eu acho, Daniel, que é o que é mais difícil no controle da doença, o que mais dificulta o combate à disseminação desse vírus, né, o SARS-CoV-2, é porque ele transmite em pessoas assintomáticas. Então, quando você tem uma doença e sabe que, a partir do momento que você desenvolve os sintomas, é quando você vai transmitir, e aí você identifica a pessoa e você vai conseguir isolar.
Mas uma doença que transmite da forma assintomática e sem testar, fica muito difícil de você fazer medidas de isolamento diferentes. Então, me assustou muito uma reportagem que eu vi de um hospital de Nova York, que cerca de 13% das grávidas que se internavam, né, para dar à luz, elas testaram positivo. O que é que você acha sobre isso? Bom, por enquanto, a gente tem estimativas de que talvez 10 a 20% das pessoas podem estar potencialmente contaminadas ou vir a estarem contaminadas e transmitirem de forma assintomática. Se, por um lado, isso até tranquiliza um pouco, porque significa que um bom número de pessoas, a infecção vai passar praticamente incólume. Por outro lado, essas pessoas, elas transmitem para outras. Então, o que você citou foi um trabalho que foi feito aqui próximo, em Nova York. Esse trabalho foi publicado há 9 dias no New England Journal of Medicine, para aquelas pessoas que não são tão afeitas à nossa terminologia médica. O New England Journal é talvez a publicação de maior impacto no mundo. É praticamente um sonho geral alguém publicar no New England. Claro que nesse momento há um certo relaxamento na política de publicações, então trabalhos um pouquinho menos rigorosos estão sendo publicados, mas o dado interessante é que foi um trabalho feito com gestantes em Nova York. E o que é que eles fizeram? Durante um certo período, todas as gestantes que foram internadas para dar à luz, ou seja, elas vinham bem de casa, elas não tinham sintoma nenhum, elas estavam entrando no hospital apenas para dar à luz, elas iam ter um bebê. E eles rastrearam, eles tentaram identificar em todas essas 290 gestantes quem tinha coronavírus. Repito, elas não tinham sintomas, elas estavam indo ao hospital dar à luz. E o dado incrível e impressionante é que 13% dessas gestantes, ou seja, mais de 30 dessas gestantes, elas tinham o SARS-CoV-2. Elas tinham a doença, o vírus identificado, elas não desenvolveram manifestações clínicas da doença. E isso trouxe uma preocupação muito grande. Na verdade, reforçou uma preocupação que já havia. É claro que a gente sabe que Nova York é o estado mais afetado nos Estados Unidos, então esse trabalho não permite generalizações, não dá para a gente dizer que 13% de todas as gestantes nos Estados Unidos hoje estão grávidas e muito menos no mundo, mas de qualquer forma esse número nos preocupa um pouco mais e nos assusta, porque nós dois que estamos no momento conversando, por exemplo, nós podemos fazer parte do grupo que está atualmente com o vírus circulando no corpo, potencialmente transmitindo a outras pessoas e a gente não tem sintoma nenhum. Então, acho que isso é o que chama atenção nesse trabalho. Verdade. Agora era bom a gente ressaltar que não há dado mostrando a transmissão vertical, né? Quer dizer, da mãe para o bebê, já que a gente falou em gestante, para as pessoas não ficarem preocupadas com isso. Eles podem até se contaminar, mas é depois que nascem, né? Que aí tem que ter um cuidado. Certo? E, assim, a gente sabe que os grupos, vamos entrar agora na sua área, sabemos que os grupos de maior risco são justamente as pessoas mais idosas. Existem outros fatores de risco também que geralmente é mais frequente também nos idosos, como a doença cardiovascular, o diabetes e tal. Então, na sua avaliação como geriatra, de que forma a gente pode tratar esses pacientes, né, sem expô-los ao Covid? Porque a gente sabe que o idoso tem pode ter várias outras comorbidades. A chance dele ter é maior. E a gente não pode deixar de tratar essas doenças, né, mesmo diante de uma pandemia. Mas também não podemos expô-los a contrair um vírus desse. Né? O que é que você nos diria? Bom, a gente sabe que os idosos eles vão ser grupo de risco para complicações pela maior parte das infecções, sejam elas virais ou bacterianas. Então, não é surpresa que o grupo dos idosos seja um grupo mais afetado em termos de mortalidade em relação ao coronavírus. Isso não chega a ser nada surpreendente. Na medida em que se envelhece, naturalmente, as reservas do corpo, as reservas funcionais, elas vão sendo progressivamente comprometidas. Isso faz com que o idoso tenha menos pulmão funcionando de maneira geral, menos coração funcionando, menos músculo funcionando. E tudo isso é importante no momento em que o corpo é gravemente atacado, como pode acontecer com o coronavírus.
É importante lembrar que os idosos, quando a gente fala, por exemplo, de gripe comum, do influenza vírus, os idosos estão se apresentam como grupo com maior mortalidade. Então, repito, não há uma surpresa em dizer que o grupo dos idosos é o grupo de maior risco para complicações pelo coronavírus. Infelizmente, a gente não tem nenhum protocolo específico para o grupo idoso. A maneira como eles têm sido conduzidos, a maneira como eles têm sido tratados, é de maneira muito semelhante ao que se trata o paciente mais jovem, claro que respeitando as limitações, respeitando as demais doenças associadas que os idosos apresentam. Algo que tem chamado muita atenção e que talvez seja uma preocupação minha, sua e de boa parte das pessoas que está nos ouvindo e nos vendo nesse momento, é que, justamente por conta do receio de ser contaminado, o idoso está deixando de procurar assistência médica. Há dados que já sugerem mais gente infartando em casa, mais gente tendo AVC em casa, mais infecções urinárias, mais infecções respiratórias, e tem mais gente tendo complicações e eventualmente morrendo antes de chegar no hospital, porque está com medo de ir ao hospital para não ser contaminado pelo coronavírus. Hoje eu tive um exemplo clássico disso que a gente está conversando. Aqui no hospital temos feito principalmente consultas no Hospital dos Veteranos, onde eu passo algumas semanas a cada 2 ou 3 meses. A gente tem feito várias consultas não presenciais. Elas são basicamente teleconsultas. E hoje eu tive a oportunidade de conversar com a senhora cujo pai, idoso, 80 anos, havia tido uma queda ontem em casa. Ele toma um remédio, o clopidogrel, né, para quem não conhece o clopidogrel, é um remédio que deixa o sangue mais fino. E, portanto, a partir do momento que ele levou uma queda, bateu a cabeça, teve um galozinho, né, teve uma pequena tumoração na fronte, ele deveria procurar um serviço hospitalar e ele deveria certamente fazer uma tomografia. Ela passou praticamente 30 minutos tentando me convencer de que era melhor ele ficar em casa por conta do risco de pegar coronavírus se ele for ao hospital. E é preciso entender que o simples fato de ir ao hospital não vai fazer alguém pegar coronavírus, né? A gente tem que entender que os profissionais de saúde, claro, cada serviço e cada hospital com suas limitações, mas de maneira geral os profissionais de saúde estão procurando se proteger dos pacientes e proteger os pacientes também de serem contaminados. Então, não deixar de buscar o hospital se houver sintomatologia clínica que justifique a ida ao hospital por uma doença que não seja Covid. Se tem dor torácica, se tem falta de ar, enfim, se tem uma diarreia, se está vomitando, deve-se procurar o hospital e não simplesmente ficar com receio de adquirir coronavírus. E isso está causando muito dano por conta de todo o pânico que a possibilidade de contrair coronavírus tem gerado. Aqui, vários profissionais, né, até a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem se movimentado para ampliar os serviços pela telemedicina, até para os pacientes tirarem dúvida, né? Porque às vezes eles nem sabem, eu devo ir ou não devo ir. Então, e para fazer os controles, suas consultas de controle, eu acho que nada mais interessante do que pela telemedicina. Muito bom essa sua fala também. Né? Outro fator de risco super importante que a gente tem visto são as doenças cardiovasculares, né? Pelos estudos observacionais, onde eles comparam os pacientes que morreram de Covid com os que sobreviveram do Covid. Então, a presença de você detectar que tem lesão ao músculo cardíaco, esses pacientes têm mais chance de morrer. Né? E um dos exames que a gente faz para detectar isso, que tem uma sensibilidade enorme, é a troponina, né? Que é uma proteína que ela é liberada na corrente sanguínea quando você tem qualquer agressão ao músculo cardíaco. Aí eu queria saber de você se vocês têm usado esse exame para poder triar os pacientes quando eles chegam ao hospital com Covid ou com suspeita de Covid, para triar e saber diferenciar se eles são de maior alto risco ou de menor alto risco para uma pior evolução. Perfeito. Houve um trabalho publicado há exatamente 3 dias no Jornal Americano de Medicina de Emergência, e nesse trabalho o que eles procuraram fazer foi medir o nível de troponina, como você já bem explicou o que é a troponina, em pacientes que vinham
a ser admitidos no hospital com suspeita de Covid. O paciente chegou no hospital por diversas manifestações clínicas, o médico suspeitou que aquilo poderia ser coronavírus e resolveu que ia internar o paciente. Ele foi pedir os exames iniciais e incluiu nesses exames iniciais a troponina. E o que é que se viu? Aqueles pacientes cujos níveis de troponina estavam acima do valor minimamente razoável, né? Eles estipularam isso como sendo acima do percentil 99. Claro que tem um número para isso, mas para boa parte da audiência isso não vai ser importante. Mas o que é importante é que aqueles que tinham a troponina positiva, ao longo do internamento, eles tinham um risco maior de ir para a UTI e, ao final, eles tinham um risco maior de morrer do que os pacientes que não tinham a troponina positiva. Então, por conta disso, pelo menos lá no hospital onde a gente trabalha, tem sido rotina para avaliação de risco. Todos os pacientes que estão sendo admitidos, vejam, não estamos falando de pacientes que passaram na urgência por outras razões, não têm suspeita clínica de coronavírus e vão para casa. Estamos falando dos pacientes que vão hospitalizar. Esses têm sido pedido a troponina, tem tido também especial atenção com o DHL, com a ferritina, com o PCR, com a procalcitonina e no próprio hemograma, uma atenção especial para que a gente identifique baixo número de linfócitos. De maneira geral, menos de 800 traz uma preocupação muito maior. Além disso, TGO, TGP e o dedímero têm feito parte da rotina de exames iniciais solicitados no período que antecede a internação. Mas, repito, estamos falando de pacientes que vão ser hospitalizados. Tá? Não é quem está em casa com suspeita de coronavírus e vai correndo no laboratório pedir que sejam coletados esses exames. Não teria uma justificativa para tal. Uma vez que esses pacientes, eu até falei um pouco no início, antes de você entrar, uma vez que esses pacientes eles se infectam com o SARS-CoV-2, eles podem evoluir de três formas, né? A fase da doença. A fase 1, que é a grande maioria, que é essa fase oligossintomática ou até assintomática, e a fase 2 e a fase 3. A fase 2 é pulmonar, que o paciente tem sintomas moderados, mas precisam se hospitalizar, e a fase 3, que é quando é o que a gente tem medo, que é o doente crítico. Então, só para situar, esses exames, eles justamente desse grupo que se hospitaliza geralmente na fase 2, você quer antever isso, você quer saber se eles têm um maior risco de evoluir para essa fase 3, que vão precisar de intubação. Ótimo, então a troponina entra sim no pool de exames que esses pacientes têm que fazer. Outra coisa, outro fator de risco prevalente que a gente vem observando é a obesidade. E eu acho que esse fator de risco ele é particularmente importante a gente ficar mais atento, porque ele é muito frequente também em populações de mais jovens. Né? E a gente sabe que aí nos Estados Unidos vocês têm uma prevalência bem maior de obesos do que aqui no Brasil. E aí eu gostaria de saber de você. Você acha realmente que a obesidade ela é um fator de risco para pior evolução, de acordo com os trabalhos que estão sendo liberados? E por que seria? Bom, há mais ou menos 2 semanas foi publicado um trabalho no Clinical Infectious Diseases, é um jornal muito bem conceituado. Esse trabalho também foi feito em Nova York e, basicamente, o que eles queriam entender é o que é que acontece com obesos e não obesos abaixo de 60 anos que são hospitalizados com coronavírus. E aí alguém que está nos ouvindo pergunta, ok, mas por que é que eles excluíram os idosos? Por que é que abaixo dos 60 anos? Esse trabalho se baseou no índice de massa corpórea, que é uma medida muito fácil de ser obtida, mas especialmente para o público idoso, o índice de massa corpórea tem pouco valor, justamente porque o idoso vai tendo perda muscular ao longo do envelhecimento, é um fenômeno chamado sarcopenia, e isso faz com que, além da própria osteoporose, mudança de postura, perda de altura, tudo isso em conjunto faz com que o IMC, o índice de massa corpórea, não tenha valor nos idosos. Então, eles excluíram os idosos para que o trabalho tivesse um pouquinho mais de validade. O primeiro dado importante desse trabalho é que ele reforçou que a população estudada, ela refletia a população americana. Ou seja, 37% dos pacientes hospitalizados com coronavírus foram obesos.
E isso é alinhado com o número americano de 40% de população obesa. Então, a população americana obesa é estimada em 40%. A população desse trabalho, no hospital em Nova York, 37% deles são obesos. Então, o que é que eles observaram? Eles observaram que o risco de admissão, ou seja, de admissão em UTI, era 2 a 3 vezes maior nos obesos. O fato de ter um índice de massa corpórea acima de 2 já praticamente dobrava o risco. Se esse índice de massa corpórea fosse acima de 35, o risco praticamente triplicava em relação a esse paciente obeso ter de ser admitido na UTI. Esse estudo ele foi observacional, ou seja, um estudo de menor poder científico. Então, não dá para fazer maiores inferências. A gente ainda não compreende bem exatamente por que esse grupo idoso tem um maior risco de ir para a UTI, mas a gente pode supor que, de maneira geral, é um grupo que tem menos massa muscular. E aí a gente pergunta, poxa, mas eles são obesos. Frequentemente, os obesos têm menos massa muscular. É um grupo que tem menos capacidade ventilatória. Justamente por conta da pressão abdominal muito aumentada, eles têm mais dificuldade de expandir pulmão. E essa é uma doença que exige demais dos pulmões. Então, talvez esse seja um fator extremamente importante que faz o paciente obeso ir mais à UTI do que o paciente não obeso. Aquelas pessoas que trabalham em UTI e aquelas pessoas com as quais a gente já vem conversando, eu diria extraoficialmente, elas já tinham a percepção de que o prognóstico era pior nos obesos, mas isso ainda não tinha sido, eu diria, oficialmente informado. Agora a gente já sabe, já tem uma publicação, pelo menos relativamente decente, num bom jornal, que reforça essa relação entre obesidade e risco de ir à UTI. Essa é a grande informação que fica desse trabalho. Ok, Daniel, muito bom. Então, vamos voltar para os idosos. Então, explica primeiro para a gente qual é a diferença de isolamento horizontal, que é isso que a gente está tentando fazer aqui no Brasil, e isolamento vertical. E se a gente, por acaso, implantasse esse isolamento vertical, né, como ficaria a situação dos idosos? Bom, no isolamento horizontal, estamos mais ou menos todos em pé de igualdade. Todos isolados, pelo menos supostamente. As recomendações elas são iguais a todos. Basicamente, só estão liberados aqueles de serviços essenciais. Quando a gente fala de isolamento vertical, a gente seleciona os grupos que vão ficar isolados. Então, idosos vão ficar isolados, pessoas em tratamento oncológico vão ficar isoladas, pessoas que estão recebendo altas doses de corticoides vão ficar isoladas. Estou dando só, claro, alguns exemplos de 3 grupos que ficaram isolados numa adoção de isolamento vertical. Então, nessa situação, os idosos seriam convidados a continuarem isolados e as demais populações que não fossem de risco seriam orientadas a ir retomando o convívio social. Eu acho isso particularmente perigoso nesse momento no Brasil, muito mais por uma questão cultural, disciplinar. E isso pode gerar muita confusão. A gente já percebe muitas aglomerações, pessoas que não compreenderam ainda a importância desse isolamento, que no momento é horizontal. Na medida em que se passa para o vertical, mesmo as pessoas que são liberadas para voltar ao convívio social, elas precisam ainda continuar socialmente distantes umas das outras, elas precisam continuar respeitando as medidas de higiene. Então, se no momento no Brasil a gente nem respeita corretamente o isolamento horizontal, me preocupa já ultrapassar essa fase e migrar para o isolamento vertical precocemente. Isso é algo que requer uma atenção muito especial dos nossos governantes nesse momento. Você poderia falar um pouco do sucesso que a gente tem visto, né, na Coreia do Sul, no combate a essa disseminação? A Coreia do Sul, Singapura, eles são 2 exemplos de países que ficaram muito assustados há mais ou menos 10, 12 anos, quando houve na verdade, houve a epidemia inicial do coronavírus, o primeiro coronavírus, e naquele momento eles foram mais afetados e aprenderam que
se eles rapidamente se fecharem no momento de epidemia, se eles rapidamente seguirem para o isolamento horizontal, eles vão ser mais bem-sucedidos. Então, logo que a China começou a apresentar os seus números, e a partir do momento que eles que são muito próximos da China foram informados, rapidamente eles seguiram para o isolamento horizontal. E isso tem feito uma diferença tremenda em relação ao que tem acontecido, em relação a os resultados que eles têm. Eles têm coronavírus, eles têm mortes, tudo isso eles têm. Mas não dá para comparar os números. Além disso, eles fazem testagem de massa. Números grandes, maciços de testagem. A gente nem faz uma coisa, nem faz a outra coisa. Então, isso é extremamente preocupante nesse momento. Tem várias pessoas aqui, dando uma pausa aqui, Daniel, que estão perguntando de ivermectina, de hidroxicloroquina, mas a gente vai falar sobre isso mais no finalzinho, tá, pessoal? Só para... Isso é a cereja do bolo. Só a título de esclarecimento que Daniel falou aí, quando eles se fecharam, porque eles já tinham tido a experiência com o coronavírus 1. O coronavírus 1, para quem não sabe, foi o que ocasionou a epidemia de SARS, que também é um coronavírus, né? SARS significa Síndrome da Angústia Respiratória Grave, e que foi em 2002, 2003, mas que de longe não teve, assim, não foi como essa agora, o grau de disseminação, mas foi naquela região dali. Então, eles já tinham essa experiência, então ganharam experiência com essa primeira epidemia, e aí quando veio agora esse segundo coronavírus, né? Tivemos outra, né, em 2012, que foi o MERS, no Oriente Médio, mas essa é chamada segundo, o SARS-CoV-2. Então, eles já tinham a experiência de 2002. Então, automaticamente, eles já tomaram as condutas rapidamente. Muito boa a sua lembrança e fazer esse paralelo. Fantástico. Então, vamos entrar nos avanços terapêuticos, nas terapias, que as pessoas estão aí bem, e já estamos aqui com 37 minutos da nossa live. Então, em relação à terapia, o que é que a gente tem de avanço, né, no tratamento desse vírus? Queria que você falasse um pouquinho, né, das drogas que inibem as interleucinas, principalmente a interleucina 6, porque, como eu já falei no começo, a gente sabe que quando a doença evolui para a fase 2 e para a fase 3, o que faz ela evoluir é que o indivíduo ele faz um descarrego, uma tempestade, uma liberação grande de citocinas. Uma das mais importantes é a interleucina 6. Então, isso é que faz o indivíduo desenvolver um quadro de hiperinflamação e evoluir para a disfunção de múltiplos órgãos e a morrer. Então, nessa fase, você pode usar drogas para combater, inibir essas interleucinas. E uma delas é o tocilizumab, tem outro aí que você até já me falou numa das conversas que tem sido lançado. Eu queria saber, vocês têm usado isso aí nesses pacientes mais graves? Bom, a primeira notícia que a gente tem que dar não é a melhor de todas, não é aquela que a gente gostaria de ouvir, mas tanto aqui como aí, como em todos os outros locais do mundo, a gente ainda não tem nenhuma terapia de fato eficaz, algo que seguramente a gente prescreva e seja a solução. Então, já adiantando, a gente fala já da hidroxicloroquina também, mas ela não é a solução geral. Ela talvez tenha alguma ajuda, ela talvez promova alguma ajuda, mas ela não é a salvação geral, assim como ivermectina, nitazoxanida, enfim. Infelizmente, ou zinco, a vitamina D, ou o caldo de cana, enfim. Infelizmente, a gente ainda não tem nada que definitivamente seja, como a gente costuma dizer aqui, um game changer, né? Algo que vai virar o jogo, vai mudar a nossa luta contra o coronavírus. Mas, enfim. Você então comentou sobre a interleucina 6, essa proteína que durante o processo inflamatório intenso ela vai a níveis muito elevados. Basicamente, a gente tem duas drogas com nomes estranhos que são úteis para tentar combater essa interleucina 6. Basicamente, elas são tocilizumab e aqui nos Estados Unidos a gente tem o sarilumab, mas ambas as drogas elas têm sido principalmente usadas em pacientes gravemente enfermos, e essa segunda que eu falei, ela basicamente apenas em contexto de trabalho científico. O Hospital dos Veteranos ele está começando um trabalho com essa medicação, o sarilumab. Deve levar aí meses até que a gente tenha
alguma resposta realmente clara sobre o papel dessas medicações. Os pacientes que são admitidos em UTI, e aí também cada UTI tem seu protocolo, mas de maneira geral, nos pacientes admitidos em UTI, onde existe a possibilidade de dosar interleucina 6, isso está sendo feito. Claro que aqui, talvez pelo próprio poder aquisitivo americano, se tenha mais acesso a esse tipo de exame. Então, a maior parte dos pacientes internados em UTIs aqui tem dosagem de interleucina 6. E isso tem sido usado como um marcador para nortear a decisão de usar uma medicação como o tocilizumab ou não. Mas, repito, só tem qualquer benefício ou potencial benefício nas formas graves, nas formas mais leves, até porque, primeiro, a medicação é injetável, ninguém vai fazer isso em paciente que está bem em casa. E os pacientes que são hospitalizados e ficam num apartamento, numa enfermaria, de maneira geral, eles não têm processo inflamatório suficientemente intenso para justificar utilizar uma droga tão específica como essa, e uma droga que tem, claro, custos bem elevados, não vai dar para usar para todo mundo. Só para situar um pouco as pessoas, quando a gente pensa quais são os objetivos do tratamento, né? O ideal seria a vacina que vai chegar, se Deus quiser, vai chegar, para evitar, né, que as pessoas realmente desenvolvam a doença. Mas, à medida, hoje, quando você é infectado pelo SARS-CoV-2, quais são os objetivos do tratamento? Ou você vai usar a medicação que você usar na fase inicial, será para evitar que esse indivíduo ele transmita, né, continue transmitindo esse vírus para outras pessoas e, quiçá, para que ele não evolua para as formas mais graves. E quando você tem um doente que já está na forma grave, você quer evitar que ele morra. Então, as medicações têm que ter esse intuito. Eu tenho visto pessoas, né, fazendo todo tipo de experiência com medicação, que eu acho muito perigoso e eu acho muito difícil vir a ter algum efeito importante. Agora, um antiviral que assim me deu um pouco de felicidade de ver foi esse artigo que saiu na New England com o Remdesivir. O que é que você tem a nos dizer sobre ele? Bom, eu diria que a nossa primeira grande experiência bem sucedida com antiviral, mudando a história de alguma doença, é o Oseltamivir, que na verdade comercialmente é o Tamiflu, é o único que a gente tem, para tratar a gripe comum, para tratar a influenza. Então, é uma medicação que realmente muda a história da doença e reduz muito a evolução para as formas mais graves e faz com que a doença fique muito menos tempo dentro do nosso corpo. O Remdesivir, ele foi inicialmente usado para tratar o ebola na África. A gente recorda muitos e muitos anos epidemias graves do ebola e, com aparente sucesso, o Remdesivir passou a ajudar um pouco no tratamento dessas populações. E por conta do seu mecanismo de ação, foi postulado que ele poderia ser benéfico no tratamento do coronavírus. Não há no Brasil. A empresa que produz é uma empresa americana chamada Gilead, e essa empresa ela tem fornecido aqui nos Estados Unidos praticamente gratuitamente, porque para onde ela fornece, ela transforma aquilo em dado científico para ela. Então, ela vai patrocinando estudos ao longo dos Estados Unidos e colocando essas pessoas para serem incluídas nos trabalhos. Os dados até agora apontam para um possível benefício, mas mesmo o estudo do New England e alguns outros menores, talvez de menor impacto que saíram, eles não conseguiram ainda também provar de forma robusta que a gente vai mudar esse jogo, né? Que o Remdesivir simplesmente chegou para ficar e que com isso a gente não vai ter mais gente grave evoluindo para formas de morte, enfim, para formas ainda mais graves. Então, é um medicamento que potencialmente pode vir a ser benéfico se as informações científicas se mostrarem mais robustas, mas no momento, mesmo aqui nos Estados Unidos, o que tem sido feito é o uso dentro de protocolos de pesquisa. Não é algo que em qualquer hospital alguém resolve fazer e vai fazer. Não funciona ainda assim. Ok, vamos chegar na famosa cloroquina e hidroxicloroquina. Saiu um trabalho recente, eu não sei nem se ele ainda estava para ser publicado, né?
feito aí nos Veterans Affairs, mostrando um resultado negativo do uso da hidroxicloroquina em pacientes com Covid. E aí, qual é a sua opinião? Devemos tomar ou não? Isso. Eu acho que a primeira grande questão é a gente entender o que é que a gente espera, como você bem colocou, de uma medicação. A maior parte, se não a quase totalidade dos trabalhos que têm sido feitos e apresentados até agora, independentemente da qualidade, alguns muito ruins, alguns ruins e alguns meio ruins. Então, é basicamente o nível dos trabalhos que têm saído. Mas, de maneira geral, o que tem sido estudado são pacientes hospitalizados, geralmente pacientes mais gravemente enfermos. O que a gente tem percebido, e aí é totalmente off-label, é que, com base num estudo que sugeriu que nas fases iniciais existe atividade anti-inflamatória, talvez o início precoce seja mais benéfico. Os trabalhos que têm sido feitos com os pacientes mais graves, infelizmente, de maneira geral, eles têm sido muito mal sucedidos. E aí a gente fala desse trabalho que você está comentando. Esse trabalho foi colocado ontem em pré-publicação. Esse trabalho ainda nem está revisado e liberado para publicação, mas a gente já teve acesso a ele. Ele é um trabalho também feito no Hospital dos Veteranos aqui nos Estados Unidos. É um trabalho patrocinado por duas instituições muito sérias, o NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde, e a Universidade de Virgínia. Então, foi um trabalho em que se levou com muita seriedade, e o objetivo foi avaliar retrospectivamente, porque nesse momento não dá para fazer trabalho olhando para frente, os trabalhos têm que ser olhando para trás, então retrospectivos, o que é que aconteceu com aqueles que não tomaram nem cloroquina nem azitromicina, comparando com quem tomou cloroquina e azitromicina e com quem só tomou cloroquina. Reforço que todos esses pacientes estavam em ambiente hospitalar, ou seja, eles preencheram critérios para serem admitidos no hospital, ou seja, eles tinham alguma gravidade. O que é que chamou a atenção nesse trabalho? As pessoas que não tomaram cloroquina ou hidroxicloroquina, elas se saíram melhor do que aquelas que tomaram. Então, esse foi o dado que mais chamou a atenção. E nos últimos dias, o órgão maior de controle dos dados, que é o nosso, que seria o equivalente à Anvisa no Brasil, aqui nos Estados Unidos é o CDC, é o Centers for Disease Control, e o CDC, ele tirou de sua página, há alguns dias, a recomendação de se fazer hidroxicloroquina. Ela tinha sido muito pressionada por Trump para fazer a colocação na sua página da hidroxicloroquina como recomendação. Quando eu falo hidroxicloroquina, cloroquina, a gente está falando da mesma coisa. Claro que não é exatamente a mesma medicação, mas só para facilitar para quem está nos ouvindo. Então, eles tiraram a recomendação de usar hidroxicloroquina em qualquer situação. Isso não está mais na página do CDC. E faz poucos dias que isso foi retirado da página, baseado em todas as últimas evidências científicas. Então, alguém que está nos vendo e nos perguntando, ok, mas então a cloroquina saiu em definitivo, não tem sentido fazer cloroquina para ninguém. Eu volto para o que eu comentei agora há pouco. Primeiro, a decisão deve ser extremamente individualizada, caso a caso, discussão com seu médico, para que ele interprete com base na sua sintomatologia se a cloroquina ela seria potencialmente indicada ou não. Como orientação pessoal, e aí eu não posso dizer que é uma orientação nem do meu hospital, nem dos Estados Unidos, nem de onde for, a minha percepção é que não há nenhum sentido, com base na ciência, em começar cloroquina para quem já está dentro do hospital. A gente está só oferecendo risco e nenhum benefício, nenhum trabalho realmente nos deu luz nesse sentido. Mas para aquelas pessoas que estão no início do quadro, já estão febris, a sensação de prostração é grande, ou seja, há sinais inflamatórios circulando no corpo, esse é um potencial candidato a usar a medicação. Não estou afirmando de forma alguma que seguramente ele vai se beneficiar, mas a impressão é que se tem alguém que pode se beneficiar, é essa pessoa. Não é certeza que ela vai se beneficiar, mas ela talvez a única que pode se beneficiar caso a medicação seja iniciada nessa fase. Certo, eu concordo também com você. Acho que os trabalhos iniciais que saíram, principalmente daquele pesquisador do sul da França, em Marseille, se você pega o trabalho, primeiro sem grupo controle,
E segundo, 92% dos pacientes, os 80%, que foi a casuística maior que ele publicou depois, eles tinham sintomas leves. E aí ele viu carga viral, né? E ele estudou também a evolução, mas só 5 doentes eram graves. E esses que eram graves continuaram graves. Então, quem nos garante, a gente lendo o trabalho, a impressão que teve é que a cloroquina, com ou sem, o paciente teria o mesmo desfecho. Então, por isso, a gente precisa aguardar trabalhos maiores. E esse trabalho que saiu do veterinário, pelo menos, tinham grupos de comparação. E ele já nos mostrou esse resultado negativo. Então, veja, é uma coisa que não está respondida. Principalmente para você liberar o uso em massa desse medicamento. Isso. Tem várias outras... Acho que esse é exatamente o ponto. O cuidado para não generalizar. Não dá para ser uma política pública, não dá para ser a política do Brasil, a política dos Estados Unidos. Isso é uma discussão caso a caso, paciente médico, exposição do que a ciência mostra, avaliação de risco e benefício e decisão mútua para se avaliar se deve ou não tomar. Olha, estamos a 51 minutos, só temos 9 minutos para terminar a nossa live, porque o Instagram só dá 1 hora. Podemos marcar futuramente outras lives com o Daniel, mas eu vou terminar aqui rapidamente as próximas perguntas para ver se a gente dá para responder uma ou outra pergunta do público. Eu queria saber de retorno ao trabalho. Tem muitos colegas que ligam, que estão preocupados, e muitos profissionais daquelas áreas que ditas essenciais, que precisam ir trabalhar. E aí, quando você teve a doença, foi infectado com a doença, quanto tempo depois? Quais são as medidas que a CDC eles indicam aí para a gente seguir, para dizer que essa pessoa ela pode retornar ao trabalho com segurança, que ela não está transmitindo o vírus para outras pessoas? Para a gente tentar ser objetivo em função do tempo, o órgão americano, o CDC, ele basicamente divide o retorno ao trabalho de quem foi contaminado pelo coronavírus em 2 situações. Ou você volta a trabalhar baseado em testes laboratoriais, basicamente o SWAB, ou você volta a trabalhar, se você não tiver a opção do SWAB, com base no quadro clínico. Então, a estratégia baseada em teste prevê o seguinte: você tem que não estar mais com febre, você tem que não ter mais nenhum sintoma respiratório, e você tem que ter 2 exames de SWAB nasal ou de retrofaringe negativos, com pelo menos 24 horas de intervalo entre eles. Falando em Brasil, extremamente improvável que isso seja aplicável, justamente porque há uma carência muito grande de testes. Então, você usar um teste para diagnóstico, depois 2 testes para confirmar, não vai funcionar. Então, vamos falar da estratégia sem teste. A estratégia sem teste diz o seguinte: pelo menos 3 dias se passaram desde a recuperação. Ou seja, tem pelo menos 3 dias que eu não tenho febre, e tem que ser febre sem estar usando Tilenol, dipirona ou o que quer que seja. Eu tenho que ter, então, 3 dias sem febre, 3 dias sem sintomas respiratórios, e, além disso, eu tenho que ter pelo menos 1 semana passada desde que os primeiros sintomas surgiram. Então, se meus sintomas surgiram dia 1º de abril, a partir do dia 8 de abril, eu posso considerar a possibilidade de ser liberado para voltar ao trabalho, desde que nos últimos 3 dias eu não tenha nem febre, nem sintomas respiratórios. Acho um critério muito falho ainda. Acho que é um critério que faz com que pessoas potencialmente infectantes voltem ao trabalho e vai um pouco ao encontro da orientação geral das 2 semanas a partir do início dos sintomas, que me parece um critério mais razoável. Mas esse critério, eles foram, de certa forma,